Meus caros alunos, estamos aqui para uma aula, um encontro especial. Estamos a finalizar o nosso 5º módulo dentro da nossa proposta do curso de psicanálise para 2024. Fazendo uma retrospectiva e uma análise da nossa caminhada, entendi da importância de alguns passos para a nossa caminhada. Como disse a vocês no início, nós temos realmente um grupo formidável, compromissado, com propósitos afirmativos, com empenho na execução, no estudo e no interesse em termos de aprendizagem da proposta do curso de psicanálise para 2024. Como dizia em aulas anteriores, não posso de forma alguma desapontá-los. Sempre que faço uma autoavaliação, sempre que tomo uma distância crítica da performance do trabalho oferecido a vocês, me dou conta de algumas lacunas, de alguns espaços. E na medida da minha consciência, na medida em que tomo conhecimento, também tomo medidas práticas. Uma delas, essa aula especial estará presente em todos os módulos. Trago nessa aula e chamei essa aula de Caixa de Pandora. Muitos já conhecem na mitologia a Caixa de Pandora. É significativo. Por que Caixa de Pandora? Porque aí, nessa caixa, nós podemos encontrar o bem e o mal. Segundo a lenda, quando se abriu a caixa, o mal escapou. E ficou na caixa a esperança, o bem. Então, de uma forma simbólica, usando de uma linguagem figurada, nós temos uma proposta de uma aula especial chamada Caixa de Pandora. Nessa caixa nós encontraremos pedras preciosas, pedras de valor, verdadeiras pérolas, que ajudarão na nossa caminhada. Vocês se lembram daquela história da pessoa que atravessa a superfície da água sem se afundar? E a questão que se colocava a ela, e ela nos dizia: como você atravessou a água? Como você fez a travessia sem afundar? E ela dizia, de uma forma figurada: atravessei, passei sobre as águas porque eu sabia onde estavam as pedras. Nesse sentido, experimentar um bom curso de psicanálise, é importante que nós saibamos onde estão as pedras. No sentido figurado, pedras que possam auxiliar a nossa caminhada. Portanto, nessa aula, eu anexei um pacote de informações que eu acredito documentos necessários, pressupostos necessários para a nossa caminhada. Já usei a expressão com vocês de uma cultura latina, onde nós chamamos o texto de cabeceira com um nome muito carinhoso. Então, pessoal, dando continuidade, elaborei esse material que servirá de apoio
um instrumento, uma aula especial que poderá acompanhar vocês ao longo do nosso curso de hoje. Vou apresentar as 3 primeiras reflexões que são inéditas para que a gente possa se dar conta da natureza dessa minha intencionalidade. Os outros documentos que se seguirão serão documentos conhecidos, mas que são referenciais na nossa caminhada. Então, vamos ao primeiro bloco. Bom dia, uma boa semana. Não podemos julgar as pessoas, não até passarmos pelos mesmos caminhos e pisarmos nas mesmas pedras. Cada um faz a sua escolha, cada um tem o seu preço. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Perfeito? Então, com esse pensamento, nós abrimos nosso encontro de hoje. Não podemos julgar as pessoas. Não podemos julgar se não pisarmos as mesmas pedras. Senão que a gente tenha executado o mesmo caminho. Então, vamos ao nosso texto. Mito da Caixa de Pandora. Uma reflexão sobre escolhas e consequências. O mito da Caixa de Pandora origina-se da mitologia grega, onde Pandora, a primeira mulher na Terra, recebeu uma caixa, com a instrução de nunca abri-la. Movida pela curiosidade, Pandora abre a caixa, liberando todos os males do mundo, mas deixando dentro a esperança. Esse mito serve como uma poderosa metáfora sobre a curiosidade humana, as consequências inesperadas de nossas ações e a persistência da esperança, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. A história nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e como elas afetam não apenas a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. A Caixa de Pandora simboliza a dualidade inerente à existência humana, contendo tanto o bem quanto o mal. Esta dualidade sugere que dentro de cada escolha que fazemos residem potenciais tanto para os resultados positivos quanto negativos. Nossas intenções e frequências vibracionais desempenham um papel crucial em qual aspecto da dualidade prevalecerá. Quando alimentamos intenções positivas e mantemos uma alta frequência vibracional, estamos mais propensos a extrair o bem, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por outro lado, se permitirmos que nossas frequências e intenções se alinhem com o negativismo, podemos ter a certeza de liberar o mal que procuramos evitar. Cada ação nossa é precedida por uma escolha, seja ela consciente ou inconsciente. Essas escolhas são influenciadas por nossas intencionalidades, que podem ser vistas como energia motriz por trás de nossos atos. Quando escolhemos agir com intenção positiva, estamos abrindo nossa própria versão da Caixa de Pandora, de uma maneira que pode liberar resultados benéficos e construtivos. No entanto, escolhas feitas a partir de uma base de medo, raiva ou inveja podem liberar consequências negativas, reforçando a importância de uma abordagem consciente e deliberada às nossas decisões diárias. A presença da esperança dentro da Caixa de Pandora, mesmo após todos os males terem sido liberados, oferece uma mensagem profundamente otimista. Isso nos lembra que não importa quão sombrias possam parecer nossas circunstâncias, sempre há espaço para a esperança e a possibilidade de redenção. Esta é uma poderosa lição sobre resiliência e otimismo, incentivando-nos a buscar o bem e a manter a fé nos momentos mais desafiadores. A esperança atua como um farol, guiando-nos por meio da escuridão e nos lembrando de que enquanto houver vontade,
haverá sempre a possibilidade de um novo começo. O mito da caixa de Pandora, em sua essência, é uma reflexão sobre o poder das escolhas humanas e suas consequências. Nos lembra que, embora não possamos controlar todos os aspectos de nossa vida, temos o poder de escolher nossas respostas às situações que enfrentamos. Nossas escolhas, impregnadas de intenções conscientes e positivas, têm o poder de transformar desafios e oportunidades de crescimento e aprendizado. Portanto, cada momento de decisão é uma oportunidade de alimentar o bem e mitigar o mal, reforçando o papel que cada um de nós desempenha na criação de nossa realidade coletiva. Pensemos nisso. Acredite que com esse texto, com essas provocações, nós nos colocamos em o nosso lugar. Estamos aqui à disposição, estamos aqui dispostos a uma aprendizagem. Aprender, no campo da psicanálise, como fazer a vida diferente. Cabe a nós as escolhas, e as escolhas só dão resultado quando nós temos propósitos sólidos. Vamos então para nosso segundo bloco. Cá estamos no segundo bloco. Como dizia a vocês no início, preparei 3 textos motivacionais, 3 textos provocativos para sensibilizar, para contextualizar e para fundamentar a minha preocupação. Dizia recentemente em uma das aulas que nós temos responsabilidades trocadas, nós somos corresponsáveis pela qualidade da proposta do curso, pela qualidade do trabalho, pela qualidade daquilo que nos está sendo oferecido, em termos de recursos de aprendizagens. Então, trata-se de uma responsabilidade dividida, corresponsável. Daí a necessidade dessa aula especial, que se apresentará em todos os módulos, sempre a recordar da necessidade e da importância desses passos. Eu apresento a vocês aqui, provavelmente, 12 passos, acredito, 12 passos necessários para a qualificação da nossa caminhada. Por isso, os 3 primeiros textos, farei uma leitura no original, direta, para que a gente não perca a qualidade da comunicação que precisa ser feita. Então, vamos ao segundo documento, Reflexões Psicanalíticas sobre a natureza do julgamento e da escolha humana. A compreensão da natureza humana e suas complexidades é um campo vasto explorado pela psicanálise, que nos oferece valiosas perspectivas sobre o julgamento, a escolha e a empatia. Esse texto busca explorar sobre a ótica psicanalítica a ideia de que não podemos julgar os outros sem antes compreender plenamente suas experiências e escolhas. A psicanálise nos ensina a importância da empatia e da compreensão profunda das experiências alheias. Cada indivíduo carrega uma história única, marcada por eventos que moldam seu comportamento e escolhas. Antes de julgar, é fundamental buscar compreender essas histórias, reconhecendo que nossa percepção da realidade é limitada pela subjetividade de nossas próprias experiências. Esse ponto de vista é reforçado pela ideia de que as diferenças individuais são o resultado de uma completa interação entre fatores internos e externos. A psicanálise nos leva a questionar a tendência humana de avaliar os outros por meio dos nossos próprios valores e padrões, incentivando uma abordagem mais aberta e menos julgadora às experiências alheias. A teoria psicanalítica destaca o papel do inconsciente nas ações e escolhas humanas,
Muitas vezes, comportamentos que parecem irracionais ou prejudiciais à primeira vista são, na verdade, manifestações de conflitos ou traumas não resolvidos. Entender isso pode nos ajudar a adotar uma postura mais compassiva e menos crítica em relação aos outros. Ao reconhecer que todos lutam com seus próprios demônios internos, podemos começar a ver ações dos outros sob uma luz diferente. Isso não significa desculpar comportamentos prejudiciais, mas sim procurar entender as raízes desses comportamentos, o que é fundamental para qualquer processo de mudança ou cura. A psicanálise nos introduz aos conceitos de transferência e projeção, mecanismos pelos quais atribuímos aos outros qualidades, sentimentos ou desejos que são, na verdade, nossos. Esse entendimento pode nos levar a questionar até que ponto nossos julgamentos sobre os outros são coloridos por nossas próprias questões não resolvidas. A conscientização desses mecanismos não só ajuda a mitigar o julgamento precipitado, mas também promove um maior autoconhecimento. Reconhecer nossas projeções pode ser um passo importante na jornada de entender a nós mesmos e aos outros com mais clareza e compaixão. Segundo a psicanálise, nossas escolhas são profundamente influenciadas pelos nossos desejos, muitas vezes inconscientes. Compreender o papel do desejo nas ações humanas nos permite uma apreciação mais matizada das escolhas das pessoas, reconhecendo que pode parecer uma má escolha à superfície, pode estar atendendo a uma necessidade psicológica profunda. Complexidade. Esse entendimento desafia a noção simplista do certo e errado, bom e mal, ao reconhecer a complexidade das motivações humanas. A psicanálise nos convida a explorar essas profundezas, promover uma abordagem mais holística e menos julgadora às escolhas e aos comportamentos humanos. Enquanto a psicanálise enfatiza a importância de entender os fatores inconscientes que influenciam o comportamento, ela também nos lembra de nossas responsabilidades por nossas ações. Reconhecer a complexidade das escolhas humanas não nos isenta da responsabilidade por elas, mas pode nos oferecer uma base mais sólida para o crescimento pessoal e a mudança. Cura. Ao abraçar essas ideias, podemos contribuir para uma cultura mais empática e compreensiva, onde as pessoas são vistas em toda a sua complexidade, e não apenas por meio das lentes de nossos próprios preconceitos e julgamentos. A psicanálise, portanto, nos oferece ferramentas para construir esse entendimento, promovendo uma sociedade mais acolhedora e menos divisiva, mais inclusiva. Por meio dessas reflexões psicanalíticas, podemos começar a ver os outros e a nós mesmos sob uma luz mais compreensiva e menos julgadora, reconhecendo a complexidade e a singularidade das experiências humanas. Pensemos nisso. Cá estamos então a terminar a segunda reflexão, o segundo passo de sensibilização ao nosso trabalho de hoje. Questão do julgamento. Vamos para o terceiro documento de hoje. Cá estamos onde gostaria de chegar. Já usei essa expressão em nossas aulas passadas, mas trata-se, já que estamos a apresentar os referenciais básicos para a nossa caminhada ao longo de 1 ano e meio de estudo e reflexão e de aprofundamento, importante que essa máxima nos acompanhe. Portanto, tivemos o primeiro momento, o segundo momento, esse é o terceiro momento. Aqui está a menina dos olhos. Aqui está o núcleo central, que deve orientar toda a nossa caminhada. Eu comigo mesmo, eu com os outros, eu com a minha profissionalização, eu com os meus analisandos. A suspensão do julgamento na
prática psicanalítica. A prática psicanalítica, conforme delineada por Freud, Sigmund Freud, requer uma abordagem única que valoriza a suspensão do julgamento em relação à realidade apresentada pelo analisando. Essa premissa não apenas facilita um ambiente terapêutico seguro, mas também promove uma compreensão mais profunda dos processos inconscientes. Para que a transferência ocorra de maneira efetiva, o psicanalista deve cultivar um ambiente onde o analisando se sinta seguro para expressar pensamentos e sentimentos sem o medo de ser julgado. A suspensão do julgamento é fundamental para essa dinâmica, pois permite que o indivíduo projete livremente suas emoções e experiências passadas no terapeuta, facilitando a análise e a interpretação dos seus conteúdos inconscientes. A ausência do julgamento por parte do terapeuta encoraja o analisando a explorar e expressar aspectos de si mesmo que podem ter sido reprimidos ou negados. Isso promove um nível de autenticidade e vulnerabilidade essencial para o processo de autoconhecimento e cura psíquica. A capacidade de ser genuíno em um espaço terapêutico é um passo vital na jornada de compreensão e integração do self. A neutralidade é um corolário da suspensão do julgamento, servindo como um princípio orientador para o psicanalista. Manter uma postura neutra em relação às revelações do analisando permite ao terapeuta permanecer focado na análise dos conteúdos inconscientes, sem ser influenciado por suas próprias opiniões ou moralidades. Esta objetividade é crucial para interpretar o material apresentado de forma imparcial e eficaz. A neutralidade do terapeuta não apenas protege a integridade do processo analítico, mas também encoraja o analisando a se engajar em uma autoobservação mais profunda. Sem a presença de julgamentos, o indivíduo é mais propenso a refletir sobre suas próprias experiências e comportamentos de maneira honesta e aberta, o que é essencial para o seu trabalho psicanalítico. A suspensão do julgamento permite ao psicanalista adotar uma postura empática, buscando entender o mundo interno do analisando, a partir de sua própria perspectiva. Essa abordagem empática é fundamental para construir uma relação terapêutica sólida, na qual o analisando se sente verdadeiramente visto e compreendido. A empatia no contexto terapêutico não apenas fortalece a aliança analítica, mas também facilita momentos de catarse, onde o analisando pode liberar emoções reprimidas. A capacidade do terapeuta de compreender profundamente e sem julgamento os sentimentos do analisando ajuda a promover insights significativos e a progressão do tratamento. A prática de não julgar é intrinsecamente ligada ao conceito da aceitação incondicional. Ao receber todas as expressões do analisando sem censura ou desaprovação, o terapeuta modela uma aceitação que pode ser internalizada pelo indivíduo, incentivando um processo de aceitação de si mesmo, com todas as suas complexidades e contradições. A aceitação incondicional também tem o efeito de reduzir a resistência no processo terapêutico. Quando o analisando percebe que pode explorar livremente seus pensamentos e sentimentos, sem medo de reprovação, as defesas podem ser abrandadas, permitindo um acesso mais direto ao material inconsciente. Aprofundando o acesso ao inconsciente, a suspensão do julgamento é vital para a exploração efetiva do inconsciente. Sem as barreiras do preconceito e da censura, o analisando é mais capaz de rever sonhos, fantasias e memórias que podem ser a chave para entender dinâmicas psíquicas subjacentes. Esse acesso desimpedido ao inconsciente não só enriquece o processo analítico, mas também promove uma transformação pessoal profunda. À medida que o indivíduo confronta e integra aspectos previamente desconhecidos ou inaceitáveis de si mesmo, ocorre um crescimento psicológico que pode levar a mudanças de vida significativas. Perfeito? Paramos por aqui. Vamos ao próximo bloco. Meus caríssimos alunos, então,
A partir dessa contextualização que eu fiz a partir de 3 instrumentos e 3 recursos didáticos voltados para a reflexão, vocês terão esse material em anexo para uma reflexão particularizada. Esse material faz parte do nosso acervo. Esse material que hoje estou apresentando a vocês a partir de diversos instrumentos é um material de referência para dar qualidade ao nosso trabalho. Como eu dizia, vou disponibilizar essa aula especial de hoje em todos os módulos, para que, na sequência das aulas do módulo, ao final do módulo, você possa sempre entrar neste vagão, visitar e revisitar esse vagão do nosso trem, que caminha em direção ao seu objetivo. A chave de leitura que foi colocada justamente a partir de uma linguagem figurada, Caixa de Pandora. Na Caixa de Pandora, nós encontraremos o que nós queremos, o que nos motiva a encontrar lá dentro. Não vamos buscar nada nessa Caixa de Pandora que nós não tenhamos conosco. Ela, a Caixa de Pandora, nos revela, no seu segredo, aquilo que ela tem de nós. Portanto, cabe a você a escolha do bem, cabe a você a escolha do mal. Nesse contexto da psicanálise, nós estamos a pensar no ser humano, de modo especial na fragilidade do ser humano, que podemos entender na perspectiva essa fragilidade muitas vezes provocada pelo mal, não provocada pelo bem. Ao longo do nosso curso, nós teremos muitas produções artísticas e culturais que vão trabalhar essa questão do bem e do mal. Então, passo a apresentar a vocês agora os documentos que alguns de vocês já acessaram, mas que se encontram agora reunidos como referenciais. É como se nós nos encontrássemos diante de uma carta de princípios. Então, que essa Caixa de Pandora seja a nossa caixa de princípios, que deve orientar a nossa caminhada. Na Caixa de Pandora, nós vamos liberar o vento que vai movimentar a nossa nave. Nós vamos encontrar o vento que vai bater nas velas da nossa galera. Na Caixa de Pandora, nós vamos encontrar o vento, a força que nos vai movimentar. O importante é que nós saibamos a direção. Tenho usado como marca d'água em muitos documentos a pintura de Salvador Dalí, aquela galera, aquele barco onde as borboletas se apresentam nas velas. E lembro aquele pensamento: não importa o vento quando a gente não sabe a direção. Nenhum vento nos conduz quando não sabemos para onde vamos. Portanto, a ideia é encontrar nessa Caixa de Pandora, encontrar os princípios que vão alimentar a nossa caminhada. Quase que diria para vocês, na Caixa de Pandora, nós vamos encontrar as crenças e os valores que permitirão que a psicanálise na vida de vocês se torne uma realidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Portanto, na sequência, depois de observar aquela expressão forte,
Não podemos julgar as pessoas, não até que passemos pelos mesmos caminhos, é sabedoria. Cada um faz a sua escolha, cada um tem o seu preço. Cada um faz a sua escolha, cada um tem o seu preço. Significativo esse pensamento de efeito. Então, diante desse cenário, diante do cenário da caixa de Pandora, lugar e espaço onde vamos encontrar princípios para orientar a nossa caminhada, nós vamos encontrar o vento que vai movimentar o nosso barco. Então, primeiro documento essencial: características básicas à formação de novos terapeutas, de novos psicanalistas. É um documento de cabeceira. Sempre estarei e sempre me retornarei a ele para me orientar. Um vento necessário, características da formação de novos terapeutas, novos psicanalistas. Evidentemente, essas características sempre nos movimentarão. Portanto, a cada mês, necessário que eu faça aquela leitura silenciosa para me dar conta da minha proximidade, para dar conta da minha identificação, para me dar conta dos desafios que esses princípios provocam na minha performance. Então, lembrando, características básicas, dentro da oportunidade que se nos apresenta, quais são essas características? Já estamos iniciados, já estamos provocados. Recordar as características é procurar olhar sempre de modos diferentes. Então, sensibilidade cultural e diversidade. Competência em sexualidade não normativa. Abordagem interdisciplinar e integrativa. Características. Competência em questões de gênero. Atualização em questões de identidade digital. Competência em questões de saúde mental e sexualidade. Conscientização sobre questões éticas e de fronteira. Capacidade de lidar com questões contemporâneas de intimidade. Desenvolvimento de habilidades comunicativas e reflexivas. Autocuidado e supervisão contínua. Portanto, aqui nós temos 10 características, 10 sementes que devem ser plantadas, devem ser regadas. Você, periodicamente, mensalmente, você se volta a esse referencial e você, numa distância crítica, você vai se dando conta, de 1 a 10, quais dessas sementes estão a germinar. Todas precisam ser regadas, todas precisam ser alimentadas. Você descubra onde está a sua maior fragilidade em termos de característica e invista nela. Faça investimento. Procure créditos para melhorar a sua performance. E, evidentemente, nas características onde você, como dizia na autoavaliação, você já tem 70% de rendimento, continue melhorando essa característica. O importante é que eu tenha uma performance, como dizia vocês, numa medida internacional, que eu tenha 70% de performance em cada uma dessas características. Periodicamente, mensalmente, farei questão de recordar a vocês das características. Um documento
referencial, uma pedra, uma pérola que ajuda na nossa caminhada. Vamos para o próximo documento. Recentemente vimos também esse documento, Formação do Caráter. Nós estamos a falar de um profissional em psicanálise, nós estamos falando de uma pessoa que trabalha e que tem valores, em falando do profissionalismo, em falando de código de ética, precisamos falar do caráter. Disse a vocês que nós vamos trabalhar isso no próximo módulo, falando da estruturação da personalidade. Formação do caráter, processo influenciado por diversos fatores psicológicos, sociais, culturais e religiosos. Apenas lembrando o que faz parte da formação do caráter. Sementes que devem ser plantadas. Resiliência psicológica, sempre ligada à experiência da adversidade. Tenho que trabalhar comigo um alto equilíbrio emocional, socioemocional, diante de desafios que a adversidade nos apresenta. Observe você, uma semente. Outra semente, empatia, plante empatia, semeie empatia, experimente a empatia. Não é simples, não é fácil, depende de conquista, de disciplina. Outra semente, integridade. Conversávamos a respeito disso ontem. Aquela pessoa é íntegra. Eu acredito no que diz, no que fala. Sua vida é uma vida de coerência, de autenticidade, integridade. Embaixo, outra semente, autenticidade. Carrego a verdade comigo, carrego a verdade com os outros. Isso é caráter, autenticidade. Responsabilidade, sementinha da responsabilidade. Imagino, nosso grupo, muitas pessoas aqui presentes, nos ouvindo, apreciando o vídeo aula, se deixando provocar, se deixando burilar, se deixando esculpir, se deixando talhar. Responsabilidade. Curiosidade intelectual. Dizia a vocês recentemente, experimentar a pluralidade, a multiculturalidade, a multidimensionalidade. Experimentar contraditórios. Aguça a nossa curiosidade intelectual. Por isso nós buscamos o conhecimento sólido. Autoconhecimento. Aqui de novo os gregos. Gnote selton, conhece a você mesmo, conhece-te a ti mesmo. Portanto, eu me conheço o suficiente para assumir esse compromisso, esse propósito, sementinha, autoconhecimento. Flexibilidade psíquica. Diante de novas situações, não posso continuar agindo da mesma maneira. Flexibilidade psíquica não é simples, uma sementinha. Generosidade não é fácil, precisa ser plantada, regada, cultivada, cuidada todos os dias. E capacidade de amor, imprescindível. Dizia a vocês ontem, durante muitos anos trabalhei cursos nessa perspectiva. O amor na perspectiva da psicanálise, na perspectivas psicológicas. Como se dá o amor? O amor precisa ser cultivado. O amor precisa entrar num processo de maturidade. Capacidade de amar. Então, mais 10 sementinhas. Já temos 20 sementes a partir de 2 documentos que voltarão sempre, mensalmente estaremos a recordar, justamente para qualificar o perfil do profissional que vai atuar em psicanálise.
Perfeito? Vamos para o próximo documento. Apresentamos a vocês ontem, por uma questão pedagógica, a questão da multidimensionalidade da experiência humana. Vocês se lembram que a razão que eu lhes dei, foi justamente essa. Eu fiquei preocupado com a abertura que eu estou dando no curso de psicanálise, que poderia, para alguns, ser motivo de escândalo, ser motivo de decepção, ser motivo de decepção. Na verdade, nós, psicanalistas, vocês candidatos, futuros psicanalistas, precisam se dar conta da diversidade e da pluralidade da experiência e das condições do homem no planeta. Um homem que experimenta culturas, tradições religiosas, crenças e valores de um modo diferenciado. Não é a minha visão de mundo, não é a minha visão de homem que deve prevalecer. Por isso nós começamos a proposta da caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora, para nós, é uma caixa onde nós encontramos e vamos encontrar os princípios básicos da nossa caminhada enquanto psicanalistas. Nessa caixa vamos encontrar os princípios, vamos experimentar e vamos esperançar os princípios para uma boa performance enquanto psicanalistas. Então, a multidimensionalidade, ela chega aqui, vocês sempre se lembrarão, procurem se lembrar disso. Eu estava muito preocupado por escancarar, por abrir a realidade de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma ameaçadora aos conservadores, aqueles que são mais fundamentalistas, aqueles que são mais radicais, aqueles que já estão, de certa forma, cristalizados. Importante que neste processo nosso de estudo da psicanálise estejamos sempre abertos, manter a nossa frequência de abertura, manter a nossa guarda baixa, trabalhar nossos preconceitos. Perfeito? Então, a intenção está muito clara. Então, dentro da multidimensionalidade, temos mais sementes. Já liberamos 20, provavelmente temos mais 10 sementinhas que precisam ser plantadas. As contextualizações são plantadas principalmente da minha parte. Contextualização cuidadosa é o que eu tenho procurado fazer nas aulas, nos encontros. Um cuidado pedagógico ao apresentar, ao desvelar a realidade da fragilidade do ser humano e, ao mesmo tempo, desvelar a beleza que nós encontramos do ser humano nas obras de arte, nas produções culturais. Contextualização cuidadosa. Preocupação em garantir um ambiente de respeito mútuo comigo mesmo e com os cursistas, com vocês. Sempre garantir reflexões críticas. Não podemos pensar em uma psicanálise que nos torne alienados da realidade, da existência. Garantir sempre diversas fontes. Por isso aqui a presença dos contraditórios, sempre presente. Possibilidades, limites, fragilidades, benefícios. Multidimensionalidade da experiência humana. A experiência humana é muito rica. Não posso dar sentido às pessoas a partir da minha experiência humana. A minha experiência humana é um grão de areia
nesse universo da multidimensionalidade. Seja humilde, coloque-se num ângulo onde a aprendizagem sempre acontece. Já abri, esse texto aparece no final do nosso trabalho de hoje, um pensamento de Guimarães Rosa, uma sabedoria. Mestre não é quem sempre ensina. Mestre ou psicanalista não é sempre quem faz e executa análise. Psicanalista é aquele que aprende todos os dias. Na expressão de Guimarães, mestre não é quem sempre ensina. Mestre é quem de repente aprende. E aprendemos todos os dias. Empatia. Cada vez mais refletimos a empatia na perspectiva da psicanálise. Depois, a gradualidade da aprendizagem. Já disse a vocês, estou a respeitar, metodologicamente, a respeitar a gradualidade da aprendizagem. Tenho feito diariamente propostas para nível básico, intermediário e avançado, frequências no básico, no intermediário e no avançado. Cabe a você escolher de acordo com seu tempo, seus pré-requisitos, suas competências e habilidades. Abordagem gradual. Pensar sempre a prática, a partir de conversas com parceiro, parceiro, namorada, esposa, os amigos. Traga o conteúdo da psicanálise para o seu dia a dia. Use palavras, vocabulário na sua comunicação diária. Você vai se dar conta que a psicanálise começa a ser aquela nuvem que te acompanha. Valorizar diversas interpretações. Uma semente necessária. Dizia a vocês, minha experiência de experimentar a multiculturalidade, experimentar a pluralidade das culturas, só nos enriquece. E, finalmente, autoconsciência e a reflexão docente. Por fim, é fundamental manter uma postura de autoconsciência, autocrítica e reflexão sobre crenças e preconceitos, assegurando que a abordagem pedagógica se alinhe ao princípio do respeito que nós estamos procurando fazer, da inclusão dessa diversidade e do desenvolvimento intelectual de todos. Perfeito? Então, temos já 3 documentos que consideramos referenciais para a nossa caminhada. Vamos para o próximo. Aqui estou a lembrar e reforçar o papel da autoavaliação formativa. Como eu disse a vocês, e uma das primeiras aulas que foram dadas sobre psicologia da educação e da aprendizagem, como é importante, e eu durante muitos anos estive na área da educação e me dei conta onde estão os acertos e onde estão as falhas, e como é importante não uniformizar, mas garantir a pluralidade das habilidades e competências. A escola não pode ser uma forma onde todos saem iguais. Vocês se lembram daquela história que eu lhes contei a respeito do socioconstrutivismo? O cavalinho que queria atravessar o rio e pergunta ao boi se era fundo, e o boi diz a ele: veja o meu tamanho, você é pequeno, eu sou grande. Ontem mesmo eu atravessei esse rio, não estava fundo. E o boi dizia: olha o meu tamanho, olha o seu tamanho. Você está me perguntando se é fundo? Só você que vai saber se é fundo ou não. E vocês se lembram da história. O cavalinho entende que pode atravessar e, ao atravessar, quase se afoga e passa para o outro lado.
Um dia, conversando com o boi, disse: poxa, era fundo. Por que você não me disse? E o boi disse a ele: veja o meu tamanho, veja o seu tamanho. Você soube que era fundo porque você experimentou. Então, em nossas experiências, nós encontramos o sentido das coisas desde que nós façamos a nossa experiência. Em aprendizagem, ninguém aprende do mesmo modo. Aprendemos de modos diferentes, porque nós temos habilidades e temos competências diferenciadas. Então, na autoavaliação, é um instrumento que conta favorável à aprendizagem, não contra a aprendizagem. Por isso que a aprendizagem é personalizada. Por isso que a aprendizagem é significativa. Eu comigo mesmo, não eu em comparação aos outros. Eu me comparo comigo mesmo. Isso nós chamamos de aprendizagem significativa, porque faz sentido. Faz sentido na minha caminhada. E chamava a atenção a vocês dizendo: hoje nós aprendemos muito mais errando do que acertando. Hoje nós aprendemos muito mais elaborando perguntas do que aprendendo respostas. Porque cada um é dono de uma história, de uma experiência. Necessidade de feedbacks contínuos, o que nós faremos ao longo da nossa caminhada. A preocupação em trabalhar habilidades. Eu disse a vocês em uma das aulas a respeito de psicologia da educação e da aprendizagem, habilidades são ações que nós desenvolvemos. Conjunto de habilidades, nós desenvolvemos competências. Então, temos que trabalhar habilidades. Habilidades, alguns dons são naturais. Algumas habilidades precisamos desenvolver. Dizia a vocês, em minha experiência de professor, de educador, sempre incentivei os alunos nas próprias habilidades. Quanto mais empoderamos as nossas habilidades, tanto mais estamos em condições de superar decepções em outras habilidades. Podemos desenvolver as habilidades que quisermos. Pense nisso. Metodologia: aprender a aprender. Não mais aquela metodologia do decorar, memorizar, reproduzir, assimilar. Então, aprender cada dia, com tudo que acontece, de modo especial com os erros. Aprender. Investir mais no processo, na caminhada, do que nos resultados. E aqui algumas características que já chamamos a atenção, algumas habilidades que você precisa observar se você as tem ou não. Habilidades. Conjunto delas lhe dará competência. Habilidade. Já falamos da empatia. Pensamento crítico, não seja ingênuo. Pensamento crítico diante de todos e de tudo. Saiba se comunicar, encontrar as palavras certas. Saiba se comunicar. Flexibilidade cognitiva. Capacidade de se adaptar às novas informações, habilidade de autorreflexão e autoconhecimento. Muito interessante esse texto, esse material que nos acompanha. Vamos para o próximo bloco. Considerei importante resgatar também, como é uma pedra de referência na nossa caminhada, a proposta do curso que foi feita no início. Evidentemente que a cada apresentação que eu farei da proposta, sempre estarei ajustando de acordo com a nossa caminhada. Então, aqui nós temos a proposta do curso. Lembre-se, o segundo número, como é importante entender a filosofia educacional do Instituto Brasileiro, como é importante entender o lugar do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, entender o lugar, entender a sua missão, sua visão. É significativo. Aqui, os eixos estruturantes da nossa caminhada,
os recursos pedagógicos. Aqui nós temos como verificar a aprendizagem, o lugar da psicologia da educação, da aprendizagem, importante, temática de contextualização, elementos básicos que vamos abordar durante o curso, temáticas complementares, temas, terapias analíticas especiais. Então, sempre estarei a apresentar esse material que é guia para a nossa caminhada. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos um material, um documento que fala da filosofia do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Olha a frase aí. Mestre não é sempre quem ensina, mas quem de repente aprende. Vale a pena a leitura, a releitura? Vale. Aqui estava dizendo a vocês da missão, da visão, dos valores que nós defendemos. É um texto também muito rico, referencial para a nossa caminhada. Deve alimentar. Portanto, quando nós procuramos abrir a caixinha de Pandora, nós vamos buscar esses princípios, vamos buscar esses documentos. Esses documentos, numa linguagem figurada, potencializam o vento que nos vai conduzir ao nosso destino, aos nossos propósitos. Então, filosofia do Instituto Brasileiro, ela tem uma proposta de inovação, ela tem uma proposta de ressignificação, ela vai falar de uma pedagogia da transcendência, depois vocês aprofundem. Aqui eu tenho uma frase de efeito que eu produzi em uma literatura. A pedagogia da transcendência tem sua base teórica na transversalidade das inteligências, de modo especial no diálogo construtivo da inteligência socioemocional com a espiritual. Depois vocês, lendo o texto, vocês vão entender qual foi a abordagem. Uma proposta de associação, de conexão de pontos, interessante. Tem uma proposta de proposição, um minutinho só que eu vou ver se eu consigo alterar isso daqui. Eu acho que não consigo. Não consigo alterar, não. Proposição, modo produtivo, como a empresa, o Instituto Brasileiro, entende da produtividade, do efeito, da diferença que ela possa fazer na sociedade. Vamos na sequência. Perfil do profissional. Evidentemente que nós buscamos um profissional na perspectiva dos valores da filosofia, da CELUBI, do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Então, veja os elementos que nós trabalhamos. Evidentemente que colocamos a inteligência socioemocional como aquele princípio condicional. Quem não trabalha, quem não desenvolve inteligência socioemocional, não vai se dar bem no trabalho em psicanálise. Trabalhar a inteligência socioemocional. E aqui passa aquela ideia interessante. Para você compreender, você precisa ser compreendido. Você se dá conta que você é compreendido? Se você se dá conta que você é compreendido pelas pessoas, pelo seu entorno, então você tem condições de compreender. Aqui avançamos, inteligência espiritual, do que se trata, e o texto é muito interessante. Fala aqui da pedagogia da transcendência, comunicação congruente, aquilo que você fala é aquilo que você faz, metodologia sociointeracionista é o que nós trabalhamos na nossa proposta. Nós não aprendemos na individualidade, nós aprendemos na experiência plural de grupos, nós aprendemos trocando entre as diferenças, nós não aprendemos entre iguais, nós aprendemos entre diferentes. Depois, a metodologia, o que seria uma aprendizagem significativa, estávamos a comentar com vocês. A aprendizagem significativa é aquela que garante autonomia, aquela que garante protagonismo seu. Importante. A prática tem que ser proativa. Proativa quer dizer antecipa visões, antecipa problemas, antecipa resoluções. Isso é proatividade. Prática de engajamento. Um psicanalista não é um
uma pessoa isolada, faz parte de uma associação, faz parte de uma organização, você faz parte de um grupo, se identifica e faz a sua caminhada. A importância da prática, de práticas de crítica e de ética, temos batido bastante nessa tecla. A necessidade de garantir espaços para a tecnologia e aos recursos mediáticos. E termina assim com essa frase conhecida de vocês: mens sana in corpore sano. Mente sã num corpo são. É o melhor caminho para fazer, na perspectiva da psicanálise, o outro existir. E aqui um bate-bola de perguntas e respostas. Não vamos entrar no mérito. E notas do artigo que foi elaborado, vocês podem seguir as notas, são interessantes. Fala da natureza do trabalho, das práticas terapêuticas, da estratégia da saúde, do SUS, da Organização Mundial de Saúde. Fala da espiritualidade, sensibilidade às pessoas, o lugar da transcendência, da espiritualidade. Eu me dei conta que alguns alunos se perderam um pouquinho em relação aos conceitos de transcendência e espiritualidade. Tenho insistido que elas tenham lugar dentro da psicanálise. Veja que nós trabalhamos a diversidade. Se nós não entendermos o fenômeno da transcendência, o fenômeno da imanência, do ponto de vista filosófico, nós teremos dificuldade de trabalhar uma série de desafios que a psicanálise, por meio daqueles que vão nos procurar e vão se apresentar com dilemas, se a gente não entende, a gente não trabalha. Se não entendemos, não podemos aceitar casos, não podemos aceitar analisando-os, porque foge da nossa competência. A empatia cognitiva, significativa, se dê em conta como estamos a reforçar a questão da empatia cognitiva, empatia psicológica, psicanalítica. A metanoia, transformação espiritual, metanoia, transformação do lugar comum, transformação de mentalidade, de visão. Aqui se comenta um pouco da nova era, alguns acabam confundindo esse momento histórico, mas é importante ter conhecimento dos limites, das possibilidades. Aqui fala um pouco da medicina tradicional, importante que nós entendamos. Experimentar a transcendência. Aqui a questão, um efeito, semântico, existir, significa sair de si mesmo e se colocar perante o psicofísico. O sentido da vida é a própria vida. Frank, realmente, pensamento dele. Inteligência emocional, lugar da psicologia, da visão sistêmica, questão do diálogo educativo, o contexto, como ele é importante, o lugar da bioética, ser e estar de modo crítico. Aqui a ideia, lifelong learner, nós somos eternos aprendizes, a vida toda estamos em movimentos de aprendizagem. A questão do conceito do sentido e do significado. Perfeito? E uma bibliografia de referência. Tudo isso nos ajuda na caminhada. Vamos observar aqui. Poder do Agora, Eckhart Tolle, é uma resenha. A Teia de Vida, do Capra, interessante. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. A Nova Consciência, Erwin Laszlo, uma resenha. O Tal da Física, de Capra, novamente. Alguns livros de referência. Perfeito? Material de grande valia. Vamos para o próximo bloco. E nessa sequência, então, termino com um artigo, um texto da Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Por que da importância da leitura, releitura, texto de cabeceira. Por quê? Porque é importante que a gente descubra como a psicologia entende como acontece a educação e a aprendizagem. Como é importante que você entenda como acontece a sua aprendizagem, a nossa aprendizagem. Cada um aprende de maneiras diferentes. O texto é muito rico, esse texto foi trabalhado
merece releituras. Merece releituras. Vocês certamente já fizeram aquela experiência, eu pelo menos fiz. Eu tenho livros aqui em minha biblioteca que eu a cada ano releio para buscar sempre novas informações. Cada ano releio para encontrar novas conexões. Porque o que permite a dinâmica da leitura? O que permite a dinâmica da leitura e da releitura são as experiências que nós vamos somando. A cada ano você é uma pessoa diferente. A cada ano você tem mais informações. Com mais informações, quando você se volta para uma fonte de informação, você trabalha conexões diferenciadas. Então, é um texto, diríamos assim, de uma maneira tradicional, uma cartilha que pode nos orientar e que nos orienta e que fará diferença a depender da importância e do lugar que nós dermos a ela, ao texto, em nossa caminhada. Perfeito? Vamos fechar. Meus caríssimos alunos, com isso, terminei a minha exposição, apresentei os nossos referenciais a partir da Caixa de Pandora, que é o título de um encontro, que é o título de uma aula. Caixa de Pandora, que simbolicamente vai nos lembrar. Nessa caixa encontramos o bem e o mal. Nessa caixa encontramos a esperança da nossa caminhada. Nessa caixa encontraremos os motivos, os princípios que alimentam a nossa caminhada. Nessa caixa de Pandora encontraremos os princípios que devem alimentar a nossa caminhada. Nessa caixa nós encontraremos o que vai nos manter fiéis à nossa caminhada. Nessa caixa nós encontraremos os nossos propósitos. Encontraremos os nossos compromissos conosco mesmo e com as provocações e os desafios que estão sendo feitos com a proposta do curso de Psicanálise 2024. Lembrem-se sempre, esses instrumentos pedagógicos existem para alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa caminhada. Esses instrumentos didático-pedagógicos existem para nos empoderar, para melhorar o nosso potencial em termos de habilidades, em termos de competências. Acredite em você, acredite em suas convicções, acredite na sua mente e mentalize. Você é capaz, você pode, você vai chegar, você vai atingir a sua meta, você vai atender aos seus propósitos. Tenhamos uma boa caminhada. Lembrando aqui uma frase de efeito, vou identificar o referencial, mas a literatura nos coloca um pirulito na boca, que é o seguinte: sonhe sempre, sonhe sempre, sonhe a cada dia. É bem psicanalítico isso. Sonhe sempre, sonhe a cada dia. E aprenda que o dia que o seu sonho será realidade quando aprendermos a sonhar juntos, a caminhar juntos na mesma direção. Mesma direção no sentido dos nossos propósitos. Bom estudo, tenha um bom material, com certeza lhes fará bem. Tenham fé, tenham esperança e vamos à luta.